Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa um novo bate-papo, né? O assunto de hoje é o tabu dos desejos secretos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a literatura hot. E eu queria me apresentar, meu nome é Eline Sato, eu sou autora da The Books pela obra Sara, que é um romance dramático, e tem outras obras aí. Eu queria apresentar os autores que estão aqui, os parceiros, né? A gente está aqui com a Cris Barbosa, com a Grazi Fontes, a gente está aqui com a Pauline G, que não vai aparecer porque ela é secretinha. A gente está com a autora Priscila Veiga e a autora Kerley. E os parceiros convidados é uma menina e seus livros, a Auli. Dá um tchauzinho, Auli. E a Juliana Barbosa, a Juliana Silva, que é a Julie e Julie Book, né? Julie's Books, que é parceira da The Books também, e a gente vai conversar um pouquinho. Acho que todas as autoras que estão aqui gostam de ler e escrever hot, né? A gente adora uma literatura hot. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o tema. Na verdade, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, né, a gente encontra que a literatura hot deu um boom para nós aqui no Brasil, principalmente, quando veio 50 Tons de Cinza, né? Quando veio o lançamento de 50 Tons de Cinza, foi um boom de livros e filmes que tem essa mesma linha, que eles chamam de hot. E só que quando a gente vai pesquisar sobre essa literatura, na minha opinião, e eu acredito, não sei, gostaria até de saber de vocês, eu lembro dessa literatura que a gente fala do tabu, do que é o proibido, desde a época dos romances de banca, que a gente era menina e a gente lia esses livros escondidas porque eles eram bem apimentados. Então, assim, na minha opinião, há muitos anos atrás, foi quando eu comecei a ler, que eu gostava dessas histórias sensuais, eróticas, que tinha todo um romance ali que deixava a gente colocando os nossos desejos mesmo, os nossos desejos secretos ali. Foi nessa época, na época dos romances de banca. Só que a gente sabe que a literatura a literatura erótica, ela veio muito antes, né? Eu fui fazer uma pesquisa para saber, na época lá da época do Império Romano, a gente já tinha toda essa literatura que virou filme, que tinha sexo explícito, que tinha essa pegada que as pessoas já gostavam. Só que era um tabu, era proibido pela igreja, era proibido pela sociedade. Então as pessoas liam escondido, as donzelas liam escondidos. Então, assim, a gente sabe que é muito mais antigo do que 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza eu acho que foi o boom, foi mesmo aquele momento que abriu mesmo para os outros escritores. E uma das coisas que eu fiquei observando quando eu estava pesquisando foi que no século XVIII eles falam muito sobre o Marquês, né? O Marquês de Sade. Não sei se vocês já pesquisaram. O Marquês de Sade, ele que entrou com essa linha do sadomasoquismo, que tem uma pegada mais violenta e tudo mais. E por isso tem tanta literatura que fala do Marquês, né? Marquês disso, Marquês daquilo, porque ele ficou como um símbolo do erotismo, né? E a gente gosta, convenhamos, porque toda literatura que tem um Marquês é muito bom, né? E eu queria começar perguntando para vocês, autores que estão aqui, essa questão, vocês concordam comigo que ainda existe um certo preconceito com relação à literatura hot? Porque na antiguidade, né, mais para trás, eles eram considerados uma arte menor. Então, às vezes, até hoje, quando eu estou em grupos que a gente conversa, às vezes a pessoa... algumas pessoas entram com alguns comentários assim que eu não concordo. E eu queria saber de vocês ainda acham, vocês que trabalham com isso, que estão no meio do público que gosta desse gênero, o que vocês acham? Vocês ainda acham que enfrentam como autoras, né, esse preconceito da literatura hot ser algo de arte baixa, alguma coisa nesse sentido? Eu queria saber de vocês. Eu queria começar falando com a Cris Barbosa e depois eu vou abrir para as outras autoras.
Então, Eline, eu mesma enfrentei, logo que eu escrevi meu primeiro livro, eu enfrentei esse tipo de preconceito. Um sobrinho do meu marido, sobrinho meu também, né, mas filho de um irmão dele, chegou ao ponto de falar para mim que a namorada dele estava lendo o meu livro e que meu livro era pornográfico. Aí eu fui, expliquei, falei, não, não é pornográfico, é erótico, porque existe uma grande diferença entre ser erótico, ser sensual e pornografia. E teve um outro caso também de uma amiga, entre aspas. Na verdade, nós tínhamos amigos em comum e às vezes saíamos juntas, frequentávamos os mesmos lugares. E eu, quando lancei, foi o lançamento do Uma Incontrolável Atração, meu primeiro livro físico, eu convidei todos os amigos, aí um dos meus amigos chegou para ela e falou assim, fulana, você vai no lançamento do livro da Cris? Ela falou assim, eu não vou no lançamento de pornografia de jeito nenhum. Então, eu mesma enfrentei algumas vezes essas coisas, né? O que eu acho assim que é uma coisa que não tem muito sentido, porque eu vejo o livro erótico da seguinte forma: o que tem de diferente no livro erótico para um romance romântico é que aonde o autor do romance romântico para apenas insinuando o que vai acontecer, a gente conta com detalhes o que aconteceu, né? E o sexo é uma coisa comum, é uma coisa natural. Então eu acho assim, mas que existe ainda muito preconceito, existe gente que tem vergonha de dizer que lê, existe gente que tem vergonha de ler em público por causa da capa, então existe sim ainda esse preconceito. Eu acredito que todo gênero tem algum tipo de tabu. O gênero hot é um tabu por falar de sexo de várias formas diferentes, desde o mais hard, como 50 tons de cinza, até o mais fofinho, né? Por assim dizer. Eu sou tímida demais, então quando eu vou escrever uma cena hot, eu fico muito envergonhada, muito encabulada. E por ser um assunto que é um tabu pra mim. Então é um desafio escrever hot, por ser um assunto que eu nunca tive costume de falar abertamente durante toda a minha vida, né? Então, por ser um assunto que é um tabu pra mim, que sempre me deixa envergonhada, né? Me dá um sentimento de liberdade escrever sobre esse assunto. É libertador escrever sobre isso. Segunda pergunta. Inclusive, né, a gente vê nos comentários no que das pessoas que buscam, né, essa literatura, muitas, né, eu quero até abrir essa pergunta para Pauline, já que ela tem esse perfil de ser anônima. Uma das perguntas que eu tenho é exatamente essa. Você acha que a questão do preconceito é algo que leva muitas autoras a escrever anonimamente, porque aí ela se sente mais livre na sua criatividade para desenvolver aquilo, né? E também a questão dos leitores. Como você falou, muitos leitores escondem a capa do que estão lendo, porque às vezes sentem vergonha do material que está lendo. Então eu queria perguntar para a Pauline, né? Foi muito bom ela estar participando desse bate-papo, porque uma das perguntas que eu tinha colocado aqui é exatamente essa. Muitos autores, eles usam nomes fictícios para não aparecerem, ficam anônimos e às vezes nem mostra mesmo o rosto, porque eles se sentem mais à vontade para conseguir escrever de forma livre a obra dele, aquilo que ele é, o talento que ele tem de escrever uma obra erótica, né? Na verdade, é como você falou, existe, é uma pergunta que mais para frente eu vou colocar para nós também sobre essa diferença dentro da categoria hot. Mas eu queria fazer essa pergunta para Pauline, qual a opinião dela com relação a isso? Já que ela é uma autora anônima, como é que ela se sente com relação a isso? Oi, vamos lá. Eu optei por ficar anônima exatamente pela questão da temática dos meus livros, que envolvem
cenas eróticas. Todos os meus romances no Wattpad são romances hot. Com isso, eu tenho outra profissão, eu tenho marido, eu tenho 2 filhos, meu marido sabe que eu escrevo, ele apoia, mas pela minha outra profissão, eu não me sinto à vontade de expor pelo conflito mesmo, que seria, né? Porque realmente o sexo é visto como tabu na nossa sociedade. Eu acho curioso que muitos dos meus livros são voltados para adolescentes, e eu recebo umas perguntas, agora principalmente que eu tenho um grupo no WhatsApp com as minhas leitoras, que você fica chocada, muitas delas nunca foram ginecologista, não conhecem o próprio corpo. Eu recebi um relato de uma que eu até fiquei emocionada, que ela falou que ela nunca tinha se tocado, não conhecia mesmo o corpo dela, e através dos meus livros, que falava com detalhes do prazer da mulher, o que o homem poderia fazer, não poderia, ela se descobriu e falou que mudou a vida dela. E ela não tinha com quem conversar sobre aquilo, a família dela era muito católica, julgava, e ela falou que era uma pessoa completamente travada. Então, eu acho que a questão principal é essa mesmo, o sexo é visto como um tabu na nossa sociedade. Então, complica para quem escreve, complica para quem lê, e eu não sei exatamente quando que isso vai mudar. Eu acho que está mudando aos poucos. Realmente, depois que veio 50 Tons de Cinza para o Brasil, eu percebi que as pessoas começaram a ler esse tipo de livro. E já está um pouco mais popularizado, sim. Mas ainda assim eu vejo muito preconceito. A minha opinião realmente é essa. Eu concordo, foi muito bom, porque como eu falei, né, é bom ter uma autora que vive isso, né? Que ela tem esse perfil anônimo, porque ela sente na pele essa questão do preconceito. É um tabu. E uma das coisas que ela citou aqui que eu acho interessante, que eu quero abrir até para a Grazi. A Grazi é uma das primeiras autoras a escrever hot da The Books. Os livros dela são maravilhosos também. E eu queria, assim, saber a opinião da Grazi, porque uma das coisas que a Pauline falou é exatamente isso. O hot, ele tem, a gente vai falar mais para frente sobre esses níveis, né, subcategorias dentro da literatura hot. Porém, você vê pessoas que têm desejos, mulheres que são muitas vezes que ela tem aquela fantasia, ela tem desejos, não é algo pecaminoso, vamos dizer, como é colocado por muitos, né? Até pela própria sociedade, como a Cris falou, poxa, não vou porque é um material pornográfico. Não, existe uma diferença muito grande do pornográfico, do sensual, do erótico, da sedução, né? Por que a gente adora o Marquês? Eu comecei falando sobre o Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade, gente, quando você lê as obras dele, a Harlequin ficou, acho que milionária com os livros de banca, porque ela foi aquela sedução, a forma como ele aborda a mulher, a forma como ele toma a mulher nos braços, como ele desliza a mão sobre a pele, sobre os cabelos, ou seja, as mulheres desejam isso, elas desejam ser amadas nessa intensidade, só que além delas terem vergonhas, muitas não conhecem, e quando você lê um livro hot, eu tenho várias amigas minhas, os meus livros não são hot, os meus livros eles estão no meio ali, a gente chama que é intermediário, alguns são bem leves e alguns eu dou uma pimentadinha nele sensual, a Julie já leu, ela pode falar, tem uma pimentadinha, mas você tem aquela coisa da sedução. E aí você vê que muitas mulheres precisam disso, necessitam disso, para que um casamento vá para frente, para que ela consiga seduzir o marido, consiga se entregar, consiga se abrir. Então, isso que a Pauline falou realmente na minha opinião, eu acho que a literatura hot é muito importante e tem feito muitas mulheres se descobrirem como mulheres que elas são, que elas podem ser, que elas podem ser amadas, que elas se sintam bem com elas mesmas. Então, eu queria a opinião da Grazi com relação a isso. Oi, gente, tudo bem? Eu escrevo há algum tempo e eu já tive esse fato de ser anônima, né? Já comecei há um tempo com isso, né? E eu sei que quando lancei quando eu escrevi a minha primeira fanfic, que foi Amantes por Acaso, de uma banda que eu gostava. Maravilhoso. E aí, quando eu lancei, você não tem noção de quantas pessoas me procuraram por causa disso. E foi em 2008. Olha só quanto tempo faz,
sabe? 12 anos de lá para cá. E eu sabia, quando eu lancei, as pessoas não estavam preparadas para isso, sabe? E hoje ainda, por mais que teve o boom dos 50 tons de cinza, eu vejo que as pessoas ainda têm um certo preconceito, sim, principalmente por ser uma literatura feminina, sabe? Porque, assim, não sei se na sociedade que a gente vive hoje, a gente vê que tudo que é relacionado à mulher, tentam, de certa forma, minimizar, sabe? Minimizar o que a mulher faz, o que a mulher conquista, e o sexo no livro vir falar sobre esse tabu, que é um tabu muito ainda, né, que a gente vai quebrar daqui, vai quebrando conforme os anos, eu vejo que ainda tentam, de certa forma, diminuir o que nós fazemos, sabe? E nós estamos batalhando como isso, junto com o feminismo, com as conquistas das mulheres e tudo mais, sabe? Então, assim, eu sei que a Cris Barbosa, de muitos anos também, ela vem enfrentando bastante esse mercado, e ela vê que, eu não sei se aconteceu o mesmo comigo, né, que aconteceu comigo. Quando eu lancei, eu tinha vergonha, sabe? Porque assim, nossa, eu falo sobre sexo. Minha família nem imagina que é sobre sexo. Você tem noção? Porque minha família não lê. Então, assim, a gente vive num momento que a gente tem medo de ser discriminado, de as pessoas julgarem o que você faz. Porque, nossa, isso aí é vulgar, isso aí é, nossa, uma vadia porque escreve isso. É verdade, gente, é verdade. Sabe? As pessoas imaginam a gente dessa forma, quem escreve, sabe? Acho que a Cris está concordando comigo. Eu vou dizer uma coisa, Grazi, que nas pesquisas eu vi. Nesses livros, desde lá da época do Império Romano, as pessoas que julgavam eram as pessoas que liam esses livros escondidos. Ou seja, todos têm desejos secretos, todos têm esses desejos. Só que a pessoa faz aquela máscara do puritano e não se dá ao luxo de viver esse... Gente, porque ler um hot... Né? Eu tenho aqui a Auli e a Julie como leitoras e parceiras, eu vou abrir para elas falarem sobre isso agora. Eu quero que elas falem, eu quero que a Julie, eu sei que ela lê e ela gosta. O que ela acha? Porque, gente, um livro que tem uma pegada sensual, uma pegada erótica, ou até um hot dark, ele é uma delícia quando você lê. Você deixa os seus... Você, às vezes, tem problemas pessoais e tudo mais, e quando você embarca naquela viagem, como todo livro, ele te leva para um mundo que você se sente, você se coloca no lugar daquela mulher que está sendo desejada. Então, isso é muito legal. Mulheres que, por exemplo, como a Pauline falou, que nunca foi num ginecologista, ou nunca se masturbou na vida, e as mulheres começam a ler aquilo, elas têm desejos de se masturbar sim, e a gente tem que falar isso com todas as palavras, porque isso é real e é saudável. Então, você fala... A gente precisa colocar, porque as mulheres se escondem, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei num restaurante, quando teve o boom do 50 Tons, eu cheguei num restaurante, numa churrascaria com meu marido, eu tinha acabado de ler, e Gente, eu tenho o pop do Christian Grey, né? Só pra você ter uma ideia, porque eu adoro ele. Eu tenho dele e tenho do Mr. Darcy. E eu lembro que tinha um homem, o porteiro estava sentado na frente, o cara do estacionamento, e ele estava lendo 50 Tons. Só que ele estava exatamente como a Cris Barbosa falou. Ele estava com um livro na frente e os 50 Tons atrás. Só que na hora que eu acho que eu falei com ele, o livro escorregou. E aí eu vi a capa, como eu tinha lido, eu vi a gravata, eu dei risada. Aí eu virei para ele assim, eu não me aguentei, eu já escrevi. Eu falei para ele assim, esse livro aqui é muito bom ver que um homem está lendo esse livro para saber como que uma mulher, né, naquele momento da Anastácia e tal, só não a parte violenta, obviamente, mas... Aí ele ficou roxo, ele mudou de cor. E aí ele ficou muito sem graça, tadinho. Mas e por quê? Ele tinha o desejo de ler, mas estava lendo escondido, com vergonha. Então a gente enfrenta isso. Eu queria a opinião da Julie. Posso te chamar de Julie, né? Eu queria a opinião dela com relação, como leitora, Julie,
que você sente assim quando você tem um livro desse na mão? E na família, o que seu marido acha? Como é que é isso para você? Acho que ela travou. Aí, foi. Foi, agora foi. Eu brinco com filho. Tem um casamento antes da leitura antes. Não estou ouvindo, Júlio. Aumenta aí. Eu acho que o dela está travando. Não tá, a gente não está conseguindo ouvir. Fala alto, fala bem alto, vamos ver. Melhorou. Aí, fala aí. Eu brinco assim que tem um casamento antes da leitura hot e um casamento depois da leitura hot. Antes de eu ler, eu tinha muito tabu, muito medo. Tá falhando a net dela. Eu era fraca. Ler assim, outro tipo de livro, e antes era o famoso romance de banca, né, que ele tinha escondido. E aí eu fui descobrindo que outras mulheres também viviam esse tipo de literatura, e foi me abrindo a mente, descobrindo outras possibilidades como mulher, sabe? E a família, com certeza, né? Tem um pouquinho de preconceito quando eu falo, a pessoa fala, não, mas tem sexo. Eu falo, tudo bem, mas você não faz. Então, eu acho que assim, mudou muito o meu pensamento, depois que eu li o primeiro. Lógico, tem uns tipos de livro que eu não leio. De Dark eu não consigo ler. Mas um sensual, um pouco mais erótico, eu gosto de ler sim. Ah, legal. Então, você vê, ela falou, né? Ela falou que existia a Julie antes e a Julie depois de ler o Hot, porque, na verdade, existia o tabu, existiam os preconceitos, as dificuldades, e depois que ela começou a ler o livro, ela foi se abrindo, né? Ela foi se permitindo viver aquilo e experimentar aquilo e ver que aquilo era bom, foi bom para o casamento, foi tudo. Ela não gosta muito de hot dark, mas ela gosta do sensual e de tudo isso, isso que foi bom para ela. Essa pergunta também eu quero colocar para Priscila Veiga e sobre essa questão do que ela acha dessa questão do preconceito. E agora eu quero abrir para a menina e seus livros. Como leitora, como que você se sente com relação? Você gosta de hot? Como é que é essa questão? Eu adoro hot. Eu sou meio suspeita para falar. Eu sempre fui muito espontânea, assim, as pessoas já me conheciam por eu ser diferente. Eu sempre gostei de coisas que ninguém gostava. Então, quando o povo me via com um livro hot na mão, eu nunca escondi capa. Eu fui ler no Mister O pro posto de saúde. E na capa tinha o meu super-herói, meu superpoder te dá prazer. Então, eu também aí, porque o povo tá pensando, treinar até um homem quase pelado, abrindo a calça na capa e eu não me incomodo. Porque eu acho assim, nem que seja pela curiosidade, a pessoa acaba se interessando por aquilo. Ela vai olhar e falar, interessante, pode ser que eu goste. Então, é um estímulo para a leitura. E quando eu vejo a leitura encaminhando para algum tema que não me deixa confortável, eu paro, não tenho preconceito, não tenho problema. Assim como a Julie, eu tenho um pouco de aversão aos dark, porque muitos deles trazem assuntos um tanto abusivos. Não são todos igual. Tem um bom mercado para isso, mas eu não sou uma consumidora, eu não me sinto confortável, eu não critico quem gosta, eu não faço hate. Se você for no meu Instagram, você não encontra uma resenha que eu difame autor pelo conteúdo do livro ou por
por qualquer coisa que seja, porque eu vejo aquilo como realmente o trabalho do autor. Ele deu duro por aquilo, ele suou bastante para poder correr atrás e conseguir uma publicação, ou às vezes colocar na Amazon. Então, eu acho que devemos ter respeito. Se você não gosta, se está encaminhando para um lugar que você acha que vai te deixar confortável, ou que seja um assunto que te traga algum gatilho, só para, não vai na rede social xingar o autor, falar mal do autor, porque ele escreveu aquilo. Muita gente fala dos 50 tons como um abuso e tal. Eu gosto de 50 tons. Eu acho que sim, o Christian teve seus problemas, mas eu olho para a série e eu vejo aquilo como um contrato. Ele propôs, ela aceitou, os dois tiveram um consenso, então acabou acontecendo o que aconteceu no livro. Eu gosto tanto do sensual, aquele romance de época que vai encaminhando e deixa bem suave, tanto eu gosto do porradão, do trem com palavrão. Eu não tenho preconceito com palavrão. Tem gente que fala, o livro traz uma linguagem muito chula, tal, não sei o quê. Não me incomodo com isso. Pode falar o que for. Não é uma palavra que me deixa constrangida, que vá me fazer abandonar o livro, porque o autor fala de uma maneira baixa. Eu não importo com isso. O que me interessa na história mesmo é o enredo. Legal. Se o enredo for bom, desde que não seja um livro 90% sexo e 10% história. Tem história, né? Porque você encontra bastante livro que tem gente que fala assim, eu vou escrever hot. Só que aí ele vai lá, ele faz tem sexo, uma cena, o pessoal conversando, e 2, 3 cenas seguidas é sexo, sexo, sexo. Acho que tem que ter um consenso. Uma das coisas que eu me atraiu quando eu li os 50 Tons, como eu falei, eu já gostava dos romances de banca, Bianca, Júlia, Sabrina, tudo aquilo que a gente já sabe, eu amava. E agora, os 50 Tons, por exemplo, quando eu li a história, eu li porque eu sou assim, né? Quando alguém fala muito mal de um livro, eu quero saber, eu vou lá ler, porque eu quero saber se aquela opinião realmente é aquilo ali. E os 50 Tons, eu lembro que a igreja e tantos outros, e a sociedade caiu matando, psicólogos entraram e dizendo que aquilo era violento, que instigava a violência à mulher e tudo mais. E quando eu li o livro antes de ver os filmes, né? Eu comprei os livros e li. Eu vi um outro lado da história, né? Eu que faço psicologia, eu olhei com outros olhos, porque eu via ali uma história de um homem quebrado, de uma infância completamente destruída, né? E que encontrou uma mulher e aquela mulher mostrou o amor para ele. Ele começa como um contrato porque é assim que ele sabe amar. E quando ele encontra o amor dela, que ela mostra o verdadeiro amor para ele, e ela é dura com ele, do jeito meigo dela, ela é dura com ele começa a despertar nele sentimentos que ele mesmo não sabe o que está acontecendo. Tanto que ele tenta de algum jeito, né? E ali ele vai sendo tratado. Então eu olho os 50 Tons, ele é um hot, ele tem cenas de violência? Tem cenas de violência, que eu não gosto, aquele momento que ele bate nela, eu não gosto dessa parte, porém eu não julgo, porque a gente sabe que existem pessoas que gostam dessa parte, entendeu? Existe público para isso, existe pessoas que curtem isso, e não é um livro que vai influenciar uma pessoa a gostar disso, a pessoa já tem aquilo. Então, assim, na minha opinião, né? Uma outra pergunta que eu quero abrir aqui para a gente debater é a questão um dos livros, né, que me vem na mente quando a gente fala de hot, que eu li há pouco tempo, a série, e eu simplesmente amei, são os livros Os Desejos da Bela Adormecida, da Anne Rice. Eu não sei se vocês já leram. Ele é um livro, nossa, é maravilhoso a série. Ele tem essa pegada, em vez do cara, a Bela Adormecida, ou seja, ele tem essa coisa do hot dentro do sonho, do conto de fadas, mas é o conto de fadas erótico, vamos dizer assim. Essa aqui é a pegada dele. E em vez do beijo que levanta a menina, na verdade, ele inicia ela com sexo. E é muito sensual, é muito erótico. E você às vezes fica com raiva dele, porque tem momentos que ele é meio forte, meio
meio duro. E uma das perguntas que eu quero abrir é exatamente essa. Por que vocês acham que os leitores têm esse prazer pelo sexo que é visto como a síndrome da Bela e a Fera, que a gente conhece, né? A gente tem agora, novo, moderno, aí, o 365 DNI, que lançou aí, que foi uma polêmica federal por causa da síndrome de Estocolmo, que a menina gosta de ser abusada e tudo mais. Eu vi o filme. As pessoas falam que o filme não tem conteúdo. O filme é um filme de máfia, normal para mim. Ele não é um filme que uma grande superação, mas ele é um filme de máfia. Eu não li o 2 e o 3 ainda, porque me falaram do final e eu fiquei meio... não era o que eu queria, porque eu me apaixonei pelo personagem. A gente vê outros aí, inclusive dessa série da Bela Adormecida, né? Tem Cinderela, tem outros também. Mas tem essa coisa da Bela e a Fera, do homem duro, do homem como o Enzo, por exemplo, da Lili Freitas, tem a Cortesã e o Rei também, da Lili Freitas, é nessa pegada. O cara é duro, o cara é mais forte, mandão, meio autoritário, e a menina é mais submissa, só que ela é forte. Ela não é aquela coitadinha, ela é uma mulher mais quietinha, mas ela é forte. E aí, esse encontro, essas duas características fazem com que ele se apaixone. Ela cura aquela coisa, a dureza dele, e ele a parte sensual e sexual, o desejo e tudo mais. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham com relação a isso, a todos esses filmes que a gente tem visto, que lançou milhões de livros nessa pegada da Bela e a Fera, né? Da mulher, disso que eu falei. O que vocês acham com relação? Por que isso atrai o leitor? Esse homem com aparência de homem poderoso, de homem que vai te tomar na mão. Pode falar, Julie, ou Auli. Eu acho que, no fundo, é o que todos nós queremos um pouquinho, né? Porque sempre são aqueles homens lindos, sarados, com vigor que ninguém vê. Então, você olha aquilo, você fala, meu marido podia ser assim? Aí você olha assim. Mas é verdade. A gente tem, no nosso lógico, você sempre quer o que você não pode ter. Então, quando você vê isso e está tão acessível, é só você ir lá e ler. Imaginação cria tudo. Você vai lá, se bota no lugar da moça, vai lá, vai ser feliz. Então, eu acho que esse tipo de literatura abre muito a questão da fantasia. Quem nunca pegou um livro, leu alguma coisa e falou, eu vou experimentar isso aqui com meu marido. Então, eu acho até legal, você aprende coisas. Muitas vezes, acaba que um autor passa ou uma experiência dele, ou algo que ele foi atrás, pesquisou, e você aprende. Então, mas em questão desses homens tão fortes, poderosos, cheios de poder, e essas mocinhas sussas que muita gente fala, né? Eu não sou uma grande leitora, eu gosto de certa parte, mas quando vai para a questão de máfia, morro, não me atrai tanto. Aquilo realmente não é algo que me pega de jeito. Mas eu acho que é realmente essa questão da fantasia. Você lê, geralmente, as autoras, elas são exímias nas descrições, é homem muito lindo, é forte, fica 2, 3, 4 vezes, vira à noite fazendo sexo. aquela coisa do poder, né? Eu acredito que o homem e a mulher, né? Isso as feministas podem ser contras, mas eu acredito, eu sou feminista nesse ponto, defendo muito esse lado da mulher, mas eu também tenho o meu lado que a gente quer ser protegida, a gente quer ser conquistada. A mulher, ela quer ter a liberdade dela, mas ela também gosta daquilo. A natureza da mulher, eu acredito que ela foi feita para essa proteção. E quando eles mostram aquele poder, eu acredito que, essa é a minha opinião, né? Aquele poder, aquela coisa de mandar e tudo mais, algumas mulheres gostam disso. A gente não pode dizer que todas as mulheres querem ser independentes, donas de si, muitas não querem, elas gostam
daquilo. Eu queria até abrir para Pauline falar sobre isso, né? Ela tem um grupo, que ela falou, um grupo grande de leitoras. O que você acha com relação a isso, dessa síndrome da Bela e a Fera, que as mulheres desejam tanto ver o homem ali dando ordem para ela, porque elas falam, quando o cara me dá uma ordem, eu gozo. Tem muitas que falam isso. Eu tenho leitoras, gente, que leem e falam exatamente isso. Quando o cara me dá uma ordem, eu fico excitada, entendeu? Ou seja, ela gosta daquilo. Você vai dizer o quê? Que não? Então, eu queria que a Pauline falasse um pouquinho sobre isso. Oi. Então, eu tenho um livro sobre BDSM em que o protagonista é um dominador, é um dom. E é muito engraçado nos comentários, as leitoras dão risada quando ele fala alguma coisa do tipo para a mocinha, você é minha. Uhum. Aí elas falam, o feminismo que me perdoe, mas eu sou sua. Então a gente vê que todo mundo tem a consciência de que não é certo, entre aspas, esse tipo de submissão, mas entre quatro paredes é o que eu falo nos livros. Nesse livro eu enfatizo bem isso, que não é porque ela se submete entre quatro paredes que ela vai se submeter em outros aspectos da vida dela. Por exemplo, quando ele quer opinar alguma coisa de uma roupa que ela vai para o trabalho, alguma coisa, ela não baixa a cabeça. Mas entre quatro paredes é aquela questão do consentimento, de que é uma fantasia para ela, é um prazer para ela ser submissa, e para ele é o oposto, é o prazer, o fetiche para ele é dominar. Uhum. Então, entre quatro paredes, eu realmente acho que vale tudo. O que o casal quiser, o que o casal tiver de vontade de fazer entre quatro paredes, ninguém tem que opinar, criticar, mas o problema é que quando leva isso para outros aspectos da vida. Aí realmente eu acho um pouco complicado. Alguns livros têm uma problemática que eu acho mais difícil quando a pessoa quer impor os desejos, mas fora do âmbito sexual, né? Isso. Mas outra coisa que eu ia falar, que eu também estou achando interessante, que eu vejo das minhas leitoras, é o oposto. Eu estou com um livro em andamento em que o rapaz é o virgem da história. E a mocinha é a bem resolvida sexualmente, que vai apresentar as coisas para ele. Nossa, tá todo mundo adorando, porque é um clichê ao contrário, né? E também tem público para as duas coisas, mas realmente o clichê principal é o homem ser o experiente, o que vai ensinar tudo para a mocinha. Mas é engraçado a gente ver que também o oposto às vezes agrada bastante. É o que eu estou vendo nos livros. Resumindo. Eu acabei de ler um livro que fala exatamente isso. Resumindo. Peraí, tá cortando aqui um pouquinho a ligação. O que eu ia resumir é isso, que entre o casal, essa submissão da mulher não deve ser vista como uma falta de amor próprio, uma falta de ego, ou até machismo. Não, é questão de fetiche. Fetiche vale tudo. Se os dois estão de acordo, se os dois estão com consentimento, vale tudo. Mas as pessoas julgam. Nesse livro do Dominador, ele dá uma coleira para ela, que metade das leitoras gritam, pelo amor de Deus, uma coleira não, e a outra metade grita, pelo amor de Deus, coloca uma coleira no meu pescoço e me chama. Então é muito engraçado ver, as reações são bem variadas mesmo. Legal. Eu acabei de ler um livro dessa autora que eu falei, que é do Thorin Urbis, e um dos personagens que eu me apaixonei por ele, e eu tenho um fetiche, eu gosto dessa questão do homem meio carrancudo, meio mal-humorado, meio, sabe, tipo, e aí você vai lá e você quer cuidar e você quer fazer com que ele se torne algo melhor. Eu tenho isso, eu até li um livro agora do Sylvain Henrich que ele fala isso, que é o síndrome, a mulher que sente isso é a síndrome do príncipe encantado. Acho que é isso que é o nome da síndrome, vou até pesquisar. Mas é porque a mulher, ela vê um cara todo deformado, cheio de problema, e fala, se tem problema é comigo, eu adoro um problemático. Traz aqui que eu cuido, eu adoro. E aí ele vai através do amor, e o amor é que faz com que o cara seja transformado. Eu queria abrir para a Cris Barbosa falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da Bela e a Fera. O que você acha sobre isso, Cris? Por que os leitores gostam disso? Eu acho que é exatamente isso. Acho que tudo que o pessoal aí falou tem um pouco de razão. Primeiro, a Auli, né,
que é o que a mulherada gosta, o que elas querem, entendeu? É o tipo de homem que elas sonham, entendeu? Por causa, geralmente, a descrição deles são incríveis. A gente que escreve, a gente sabe que a gente capricha muito nos nossos protagonistas, né? E acho que também tem o fato da conquista, entendeu? Porque geralmente eles são essas pessoas, assim, como você mesmo disse, eles são a fera, então aí a mulher, ela, aos poucos, ela vai entrando e vai conquistando ele. Então eu acho que é isso também que todo mundo gosta de ver, entendeu? A arte da conquista, ele mudando por causa dela, porque geralmente é assim, né? Geralmente é o homem que é o problemático, e aí ele vai mudando por causa dela, ela vai conquistando ele aos poucos, e todo mundo gosta de ver essa arte da conquista. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Exatamente, concordo, concordo. E eu queria perguntar para a Grazi sobre essa questão da Bela e a Fera, quando é o contrário. Não sei se você já escreveu algum livro assim, né? Porque também existe a menina que foi abusada, por exemplo, já aconteceu de ser abusada na infância, ela ser a quebrada, e o cara, apesar de ser autoritário, quando ele se aproxima, ele precisa ter aquela delicadeza com ela, aquele cuidado, e aos poucos andando. Eu acabei de ler um livro sobre isso, do Sylvain Hernandez, que é a Júlia. Ela é uma menina assim, ela é uma menina quebrada, completamente destruída pela família, e ela vai sendo assim. Eu queria saber se você já leu um livro assim, ou se você já escreveu, o que você... Então, eu já li bastante livros assim, né? Na verdade, tem muitos, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Colleen Hoover, né? E ela escreveu já livros sobre abuso e ela toda quebrada, e foram, né, construindo. Mas eu não sou muito fã de romance nessa pegada de construir, de ficar em cima do drama e fazer de romantizar essa questão, né, do abuso. Eu sou muito contra, né? Mas eu gosto muito quando não romantizam, né? Porque tem aquele negócio que faz toda aquela romantização e coloca uma beleza numa coisa que não existe. Não, é verdade. Né? Que é uma coisa feia, que é uma coisa que não pode ser, não pode acontecer. Mas eu até construí uma história, né, baseado em abuso, até mostrando sobre o que acontece com a pessoa depois, mas não tem o romantismo que geralmente acontece. Não tem esse negócio do homem ser aquele cara que vai consertar a mulher. Não, ela que vai se descobrir sozinha, sabe? Esse é o objetivo da história, que ela vai se descobrir como que ela se conserta, né, internamente. Mas em questão desse da Bela e a Fera, e da mulher dominar ou o homem dominar essa questão, eu acho que tudo, eu vou só complementar o que a Pauline falou, que eu acho muito interessante, a questão do consentimento, sabe? Isso é muito importante, porque só acontece se tem o consentimento da mulher. Exatamente. Tudo acontece se tiver consentimento. Então, isso aí, de certa forma, tem um pouquinho do feminismo aí dentro, sabe? Se a mulher decide, vou fazer, tá ali o feminismo, tá dizendo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Porque ela gosta daquilo. Exatamente. Então, assim, não tem esse negócio de submissão e tudo mais, sabe? Por mais que tenha a palavra submissão de acontecer no ato dele mandar na mulher e tudo mais, mas eu acho que é a mulher quem comanda tudo, não é o homem. Exato. Exatamente porque é ela que decide o que vai fazer, ela que vai aceitar. Assim como em 50 Tons que a gente estava falando, eu volto a dizer, a pessoa fala, mas ela apanhou, não sei o que, não. Ela pediu para que ele fizesse. E outra coisa, no final ele não quer entrar no quarto vermelho, e ela fala, não, ela manda para ele bilhetes, ela prepara a caixa para ele amarrar, ou seja, é um fetiche dela, ela deseja aquilo. Quem que vai julgar isso? Quem que vai dizer assim, não, ela não pode fazer isso? Não, ela quer, é o desejo dela, é o momento de prazer dela, e eu acho que ela tem que fazer. Eu acho que cada pessoa tem o direito de ter seus sonhos, como a gente começou falando, né? O tema do nosso debate é o tabu dos desejos secretos. É um desejo dela, é um desejo secreto. E que ela, entre quatro paredes, como foi o que a Pauline falou, entre quatro paredes, eles se resolvem, né? E ela, no final, consegue dominá-lo. Ela domina, ela manda. Eu quero assim, eu não quero. Tanto é que quando ele bate nela, que ela vê que ela não curte aquele tipo de sexo violento, ela pega as coisas dela, vai embora, e quando ele tenta se aproximar dela, ela fala não. E ele não se aproxima mais dela.
ele tenta conversar, não, sem regras, as regras minhas regras são assim, ou seja, ela está no controle, exatamente isso que a Grazi falou. Então, eu acho que a polêmica, vamos dizer, do gênero hot, ela existe. Se for brasileiro, então, né, a gente adora uma polêmica, tudo que acontece vira uma confusão na rede social. Meu Jesus, como a Auli falou também, as pessoas vão lá, falam, não sei o que, não, mas ela, como esse 365, nossa, teve uma polêmica gigante no Facebook, eu não sou de me manifestar, mas eu me manifestei, entrei e falei, gente, dá licença, porque quem quiser assistir, assiste, quem não quer assistir, não assiste, não leia, né? Quando eu comecei a ler o hot moderno, que eu ia nas livrarias, eu nunca tive vergonha de ler. Mas uma vez eu me peguei envergonhada, olha que engraçado isso. Eu estava numa livraria da cultura, aquela livraria gigante lá em São Paulo, e eu fui na ala dos hots porque eu queria comprar mais livros, né? E quando eu cheguei na ala do hot, um cara se aproximou, ele estava numa banca na frente, que estava cheio de livros, que eu não lembro qual era o gênero, e ele começou a olhar para mim assim, e ele deu aquela risadinha, meio sem vergonha, sabe? Tipo, tá procurando livro. Gente, meu marido estava na livraria, ele estava rodando não sei o quê, e eu fiquei envergonhada, eu fiquei envergonhada, eu nunca senti isso. Eu falei, caraca, esse cara tá pensando mal de mim, né, cara? Aí, só que na hora eu sou meio topetuda, peguei o livro, aí que eu abri o livro mesmo, falei, nossa, esse aqui é do bom. Ainda falei assim, isso aí, porque eu sou meio autoritária, mas acontece da gente ser julgada porque gosta de ler livros hot, né? Eu sinto que existe esse preconceito. E para finalizar o nosso debate, eu tenho uma última pergunta aqui que eu vou abrir para vocês, que é exatamente o que a gente começou e a Cris citou. Dentro do mundo da literatura hot, hoje, todos os livros são considerados hot, no muito eles são chamados de hot dark, né? O hot dark e o hot. Na minha opinião, quando você coloca, por exemplo, um livro na Amazon, a gente não tem a opção, e me corrijam se eu estiver errada, de você classificar o seu livro em subgêneros dentro do hot. Por exemplo, você ter uma literatura hot dark, um hot light e um sensual, um hot sensual. Eu acho que a gente deveria ter essa divisão dentro do hot. Na minha opinião, eu acredito que que nós teríamos menos julgamentos, porque aí quem gosta de hot dark vai no hot dark, quem gosta de um light vai no light, e aí eu tenho alguns livros que eu marquei aqui, que são os livros que eu já li, e que são livros que se caracterizam, né? Que são, no caso, o antigo, a novela erótica da Vênus das Peles, não sei se vocês já leram, que é do Leopold von Sacker. É um livro bem erótico, bem sexo explícito mesmo, violento, sadomasoquista, e a mulher gosta daquilo, ela gosta de ser amarrada, ela gosta de ser de sexo forte, entendeu? É um hot dark. E ela curte, é como a Grazi falou, ela curte, mas é um hot dark. Um outro livro que a gente vê nacional é A Engraçadinha, de Nelson Rodrigues, que foi uma polêmica, né? Explodiu, nossa, as pessoas... Ele foi tirado do mercado, gente. Foi um livro proibido por conta da quantidade de assuntos que eram considerados pecaminosos, né? Entre aspas. Então, a gente tem esses livros que eu consideraria o hot dark. O hot light, eu colocaria, são os livros que eu li ultimamente, que são os livros, por exemplo, a Natasha Costa, como eu falei, eu li O Mago e a Violinista dela, a Julie leu, é uma novela, mas é uma novela deliciosa. Quem não se apaixona pelo Gael? O Gael é um homem maravilhoso, entendeu? Só que é um hot que tem uma pegada bem picante, bem erótica, mas ele não chega a ser dark. Ele tá no meio. E também não é uma coisa levezinha, não. E o hot sensual, que é esse último livro que eu li, que é os livros do Silvain, que é os livros do Inferno de Gabriel. Todo mundo compara os livros do Inferno de Gabriel com os 50 Tons. Eu digo, não tem como comparar, são livros completamente diferentes. Ele é sedutor, ele já viveu a parte do sadomasoquismo, tudo, ele viveu com aquela mulher, né? Esqueci o nome dela agora. Mas ele não é um homem,
assim, ele é um homem galanteador, ele é um homem que esperou a pureza dela, o momento certo, ele foi sensual, as palavras são palavras bem de alto escalão, não é uma palavra que, como eu falei, eu não tenho preconceito nenhum de falar palavrões, mas não é a característica do livro. Eu colocaria esse livro, tanto que na minha resenha eu citei isso, para mim ele é um hot sensual, ele não tem como comparar com 50 tons. E aí eu queria saber a opinião de vocês com relação a essa divisão, como escritoras, né? Eu vou abrir para a Cris falar um pouco sobre isso. O que você acha sobre isso? Sem dúvida alguma, se a gente tivesse como separar um pouco, né? Porque é o que você falou aí, inclusive eu concordei a respeito do Inferno de Gabriel, eu li a trilogia, amei, e não tem nada a ver com 50 tons, são dois estilos hot completamente diferentes, assim como o meu é diferente dos dois, mas o meu entra mais no sensual, mais assim para o lado do Inferno de Gabriel, ele é um pouco mais leve, mas eu acho que seria, inclusive, eu queria até levantar uma polêmica aqui, que a gente sofre tanto preconceito que a própria Amazon, se você classificar teu livro como erótico, que a única categoria que tem para classificar esses livros é erótico, Exato. Se você classificar, você não entra no ranking, você não entra para a lista dos mais vendidos da Veja. Então, toda autora erótica, inclusive eu não coloco meus livros como erótico. Eu coloco meus livros como romance contemporâneo e ficção feminina. Na própria plataforma, então, você já esbarra nesse preconceito. Exatamente, porque se você colocar erótico, você não entra no ranking, você não vai para os mais vendidos da Veja, e eu acredito até que você deva ser até menos visto também, né? Só se a pessoa entrar lá e colocar que quer ver o erótico mesmo. Então, a maioria das autoras que eu conheço, que são de hot, não colocam na categoria de erótico, porque é a única que tem. Como romance adulto, não é? Isso. A gente coloca em adulto ou ficção feminina. Tem também o romance contemporâneo, né? Porque geralmente o hot ele fala de mulheres contemporâneas. Mas no erótico mesmo, você não entra em nada disso. Você fica meio que escondido dentro da Amazon. Isso é um problema, né? Se a gente já enfrenta o preconceito ali. Já começa aí. Eu queria a opinião da Grazi. Grazi, o que você acha dessa... Qual a sua opinião com relação a isso, dessa separação? Vocês acham que isso traria menos preconceito ou não? Porque, por exemplo, a Cris acabou de dizer, lá você já não pode nem colocar como erótico, porque você já está, a própria plataforma já está te julgando. Como que você vê isso? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu acho, assim, que, como a Cris falou, a gente... Na verdade, acho que a Cris deveria até fazer uma dica sobre isso para alguns autores iniciantes, porque eu realmente não sabia dessa categoria, tá? De que você colocar e você não seria visto por causa disso. Eu realmente não sabia, tá? Para mim foi uma novidade e eu não sabia que existia esse preconceito dentro da própria Amazon, para você ver como eu sou uma pessoa meio distante de tudo, viu? Então, assim, mas então, assim, eu tô tão surpresa a questão da Amazon, eu sei que as pessoas têm preconceito e tudo mais, principalmente com o gênero, né, porque, de certa forma, desvalorizam, porém, eu acho que, como a Cris falou, não acho que seja necessário, porque senão vai diminuir cada vez mais o nosso gênero, o gênero em si, sabe? Vai diminuir mais, vai se fazer uma separação maior, e a gente cada vez menos vai ser cada vez menos vistas, né? Vamos ser todos menos vistos, nossos livros vão ser menos vistos. Então, eu acho que fazer que nem a gente faz, botar literatura feminina, infelizmente a gente quer ser lido, né, na Amazon, e é uma das únicas plataformas que a gente tem a chance de ser bastante lidos, né, principalmente no gênero de erótico, porque quem publica livros eróticos sabe que livros em e-book é muito mais visível, muito mais viável do que livro físico, até por causa da capa do homem nu e tudo mais, é mais complicado de comprar um livro físico do que a leitura no Kindle, né? Porque o Kindle ele é bem mais discreto. Então, eu sou a favor de manter, né, na literatura feminina mesmo. Eu nunca coloquei o meu na categoria erótico, né?
mas eu não sabia dessa, também é uma novidade, viu? Eu não sabia. Porque eu vejo assim, eu gostaria de que tivesse, como leitora, não como autora, porque os meus livros, por exemplo, como eu disse, eu estou bem no meio. Eu não sou nem um hot, nem posso dizer, eu tenho que botar classificação. Meus livros têm que ser 16 anos, porque existe o sexo. Só que ele existe o sexo de forma sensual. Então, eu não uso as palavras, eu não falo, né, daquela coisa toda. Então, só que eu gostaria que ele tivesse essa classificação para as pessoas saberem por quê. Na minha opinião, como leitora, eu gosto de saber que aquele livro tem cenas sensuais. Eu gosto. Porque quando eu estou lendo, o momento do casal, eu sou uma escritora romântica. Sou uma escritora romântica, dramática, mas eu gosto que dentro do drama exista, como a Auli falou, como a Julie falou, aquele momento do casal, da intimidade do casal entre quatro paredes, aquilo ali atrai, você quer saber o que está acontecendo ali, aquilo é gostoso de se ler, Então eu vejo assim, eu gosto de saber. Quando tem a parte da violência, eu já não gosto. Se você sabe, é hot dark. Claro que se tiver um debate, alguma coisa assim, a gente vai querer saber o que está acontecendo. Mas vou ler para poder saber. Porém, um hot sensual seria algo que nem o caso da Cris. Ela escreve mais sensual. Ela estaria numa categoria onde ela pudesse ser mais divulgada, minha opinião, como leitora. Entendeu? E eu queria abrir para a Pauline falar um pouco sobre isso. Como uma escritora bem intensa do hot, o que você acha sobre isso, sobre essa divisão, sobre essa questão? Oi, para falar a verdade, eu não conheci essa questão da classificação da Amazon. Eu sou bem iniciante mesmo na carreira literária. Vai ser o meu primeiro livro publicado, então eu não fazia ideia nenhuma. Eu preenchendo o formulário no site, o formulário que a Grazi me mandou para falar sobre o livro, nossa, eu nunca tinha visto nada daquilo, então eu acho que eu sou um pouco perdida mesmo nessa questão de classificação. Mas eu percebo que dentro dos meus livros tem uma diferença sim, eu tenho um que é mais pesado, que seria o que você mencionou, que seria o hot dark, mas a maioria é mais voltado para o público mais jovem, que seria o que o Wattpad classifica como new adult, que é o pessoal entrando na faculdade, descobrindo onde está na vida, a questão até de sexualidade, algumas pessoas se descobrem homossexuais, enfim. Mas eu não conhecia não essa diferenciação, essa classificação, né, que vocês mencionaram. Estou aprendendo, estou só prestando atenção e aprendendo aqui com vocês. Que legal. Então, é bom a gente saber disso, porque, por exemplo, as autoras que eu leio que são nacionais, né, e que escrevem hot, eu adoro os livros da Lili Freitas, adoro mesmo. Já li todas as séries dela, e ela tem uma pegada bem forte. O Enzo tem uma pegada, né, esse livro, não sei se vocês já leram, o Enzo, é um livro muito bom. E ele é, assim, um empresário, gosta dela e tudo, ela vem de uma família complicada, e aí, na hora que do sexo deles é bem forte. Inclusive, eu classificaria ele como um light, porque ele tem cenas mais intensas, né, os livros dela falam de todas as formas do sexo. Ela faz sexo com ele de todas as formas, e ela gosta daquilo. E é narrado detalhes daquilo ali. Então não há violência, mas há um sexo intenso, vamos dizer assim, que eu classificaria como hot light. Mas quando a gente classifica os livros, por exemplo, os meus, eu tenho que botar 16 anos, porque quando você entra naquela classificação, né, padronizada, quando fala do sexo, ele já tem 14 anos já. E o meu público, e aí entra a questão do público, o meu público é de 13 a 30 anos, então eu preciso colocar a classificação, porque imagina uma menina pegar uma menina de 13 anos, e a gente sabe que elas leem e elas gostam, entendeu? Elas leem e elas gostam, mas a gente tem que colocar a classificação. Então você acaba ficando na classificação de faixa etária, e não na classificação da intensidade daquele romance. Então, eu classificaria, eu acho que seria, na minha opinião, como eu falei, eu acho que seria algo que diminuiria um pouco o preconceito, porque daí quem gosta de Dark vai no Dark, quem não gosta não vai, entendeu?
como você classifica só como hot, só que aí esbarra no problema que a Cris falou. Se você coloca, você não tem nem como separar essa classificação, porque você vai colocar como um erótico, pronto, você já tem o preconceito dessa literatura. Então, ou seja, né, resumindo, todas as pessoas vivem, né, querem, têm seus desejos sexuais ali, seus desejos secretos, mas é um tabu. E as pessoas continuam sendo um tabu, a gente está quebrando isso aos poucos. Mas um detalhe que eu queria deixar bem claro, que eu pesquisei, é que desde a época lá de trás, o hot é uma das literaturas mais vendidas. É uma das literaturas mais vendidas. Se você entrar na Amazon, procure os livros que estão em primeiro lugar na Amazon. Então, as pessoas têm o tabu, mas elas querem, mas elas têm vergonha, elas se escondem. Então, na verdade, a gente sabe, apesar... Eu queria até que vocês, assim, para a gente fechar, que o nosso tempo está esgotando, para fechar, quem que gostaria de falar, pode fazer assim com a mão, sobre isso. Como é que você tem tanto tabu, mas é uma das literaturas mais vendidas? Como que... Pode falar, Cris. Então, é exatamente isso que eu falo que eu não consigo entender. Porque já ficou provado que, por exemplo, em bienais, os livros mais vendidos são literatura hot. Na Amazon, igual você falou, ranking é literatura erótica. Então, é uma coisa assim, difícil de entender. A pessoa gostar, mas não querer assumir que gosta, né? Querer fazer as coisas escondidas. Eu acho que é mais mesmo aquele sabor do proibido, do escondido. Eu não sei explicar o que acontece, mas eu acho muito engraçada essa situação. Verdade, eu concordo com isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, perguntar para alguma autora, falar com alguma autora? Pode falar, Auli. Eu quero falar uma coisa para as pessoas, principalmente os bookstagram e as pessoas que fazem resenha. Eu vejo muita gente, é igual a questão que você falou, tudo vira polêmica. E eu tô vendo que tem bookstagram que tá avaliando mal o livro, tá criando picuinha só para aparecer. É só por causa do estouro que isso dá, e todo mundo fica, olha isso aqui, manda o link para receber view mesmo. E eu vejo como isso machuca os autores. Igual como a Cris falou, que até a família dela já chegou a comentar. Tome mais cuidado com as suas palavras. Você não é obrigado a fazer uma resenha falando que você gostou daquele livro. Mas você pode expor delicadamente os motivos pelos quais você chegou a essa conclusão sem ferir. É a questão do respeito, né? Todo mundo merece respeito. O meu direito acaba quando o seu começa. Então, você pode ler, você pode não contar para ninguém que você lê, é um direito seu, mas você não tem direito de atacar uma pessoa gratuitamente, porque se você não leu, abandone o livro. Se você não gostou do que está lendo, abandone o livro. Deixa para lá. Agora você vai lá abrir a sua internet lá, gastar seu pacote de dados para falar para todo mundo, olha, esse livro aqui, não leia, porque é ruim. Ele faz isso, ele fala aquilo. Gente, o povo está criando picuinha onde não tem. Esses dias eu esbarrei em uma pessoa falando que, se eu não me engano, o primeiro ou foi o segundo livro da Julia Quinn dos Bridgerton tinha abuso. Gente, quem lê Julia Quinn sabe que não tem nada disso. Eu fiquei embasbacada. Eu ainda não li a série dos Bridgerton, mas aí eu fui olhar de perto uma pessoa que realmente entende, que sabe do assunto. Falou, gente, vocês estão viajando. Eu acho que aí entra uma questão, Auli, até de marketing, é o que você falou, a pessoa vai receber os views. Então, o marketing, né, ela faz a polêmica, ela lança a polêmica e aquilo viraliza. E aí é o que muitas pessoas estão buscando nas redes sociais, a viralizar, né? Às vezes faz um comentário de hater para viralizar, entendeu? Para acontecer. Um dos livros que eu li de época
que eu amo a coleção, tenho todas elas aqui, ó, toda a coleção dela, tanto da Julia Quinn quanto da Tessa Dare, porque é de época, mas é extremamente erótico e maravilhoso, o linguajar, as coisas que falam, e o cara, pô, gente, tem uma cena que ele transa com ela no meio da praça, não sei se vocês já leram, da Spin Cole, da Tessa Dare, ele no meio da praça, à noite, ele sai de uma festa, ele pega ela de jeito ali no meio de uma árvore, tá escondidinho, mas aquela coisa do proibido que ela criou, de ninguém ver, e dele abrir a blusa dela, aquela coisa toda, aquilo ali desperta, né, o desejo, os nossos desejos secretos. A Grazi levantou a mão. Grazi, pode falar. Então, eu queria falar uma coisa a respeito do tema hot que a gente falou aí sobre a mulher, que eu acho muito interessante e que é uma das coisas que eu quero futuramente falar, né, para as mulheres no geral. Mulheres, mostrem para os homens o que vocês querem, sabe? O livro mostra o que vocês querem, então vocês também têm que mostrar, vocês têm o direito, vocês não podem ficar insatisfeitas. Exatamente. Mostrem, tá? O livro mostra para vocês o que vocês querem, vocês mostrem para o homem de vocês o que vocês querem. Não é só a vontade dele, é a vontade sua também. Isso aí. É apenas isso que eu queria dizer. Muito bom. Legal. Eu queria abrir também aqui para falar a Kerley, né, a autora que está aqui conosco também, ela escreveu agora o último livro dela, é um livro hot, e eu queria abrir para que ela falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da sensualidade, da divisão dos eróticos, como que ela se coloca nessa questão. Queria que ela falasse um pouquinho. Eu vejo divisões, sim, na literatura hot, mas eu classificaria de outra forma. Eu geralmente classifico de outra forma. Eu classifico como aquele hot fofo, o sensual e o mais forte, pesado, né? E no mesmo livro, a gente pode ter uma cena fofinha, bonitinha, carinhosa, tal, ou pode ter uma cena mais forte, mais pesada, mais intensa, por causa das situações que os personagens passam, das situações que acontecem dentro da história, dentro do enredo do livro, né? E assim como eu creio que algumas pessoas podem gostar de determinadas situações de uma pegada mais forte, uma pegada mais intensa, ou alguma coisa mais carinhosa, mais fofinha, entendeu? Então, eu acredito sim que essa divisão ajuda a mostrar os vários tipos, apresentar para as pessoas os vários tipos de literatura hot e reduzir um pouco o tabu e talvez até um pouco de preconceito que tem sobre essa literatura em específico. Foi um prazer enorme participar aqui, é um prazer enorme estar participando e eu adorei. Obrigada. Bom, pessoal, a gente chegou, nosso horário está apertadinho. E mais alguém quer fazer alguma pergunta para alguma autora, alguma coisa? Tranquilo? Bom, eu quero agradecer vocês, agradecer por esse tempo, né? A gente tem muito assunto para falar, o Hot tem muita coisa, mas o nosso tempo é de 50 minutos, 1 hora, e a gente já atingiu esse horário. E eu queria agradecer vocês por esse bate-papo gostoso, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, conhecer, né, o trabalho da Cris. É muito bom a gente saber essa opinião, ou seja, a gente tem a mesma opinião, a gente acaba chegando no mesmo consenso, a gente gosta do hot, a gente quer que as autoras continuem escrevendo muito hot, porque a gente curte isso, né, a gente gosta dessa sensualidade, a gente gosta daquela questão do homem ali, de vez em quando chamar, vem aqui que você é minha, como a Cris falou, a gente gosta disso mesmo. É entre 4 paredes, depois que eu sair daqui, cada um vai ter o seu espaço, é você saber manter o seu espaço, saber isso é meu, isso você pode, isso não pode. Porém, naquele momento de sexo ali, aquele momento de prazer, eu acho que vale o consenso é tudo, né? Quando você fala, não, eu quero que aconteça dessa forma, eu gosto desse tipo de sexo, então que aconteça, porque como a Grazi falou, o importante é que você se sinta satisfeita, e se o livro hot te ajuda nessa questão, continue lendo, e a gente não tem que ter vergonha de ler livro hot, não, porque como a Cris começou falando, o sexo faz parte da vida,
né? Uma pessoa sem sexo fica irritada, fica nervosa, fica, né, com um monte de problemas. Então, eu acho que é válido. E a gente quer muito que vocês continuem escrevendo, Pauline, Cris, Grazi e todas as autoras que escrevem aí. Eu confesso a vocês que o público que eu formei, como é um público que eu falei jovem, né, eles gostam, mas eu tenho esse cuidado. Então, eu vou até um certo ponto, eu gosto da parte sensual, e quando chega num certo ponto, eu seguro. E eu tenho dificuldade para segurar, gente, porque às vezes eu escrevo e falo, não, isso aqui não dá, isso aqui tá passando do limite da idade. Aí eu vou dar uma cortadinha. Mas porque eu gosto do hot. Então, quando eu estou escrevendo, eu consigo chegar numa intensidade. Eu estou escrevendo um livro agora, que é um livro que está num concurso em Portugal, foi para lá, eu estou esperando saber o resultado para eu saber se eu vou poder publicar aqui no Brasil, né, que dependendo do resultado lá eu não posso publicar. Mas é um livro que tem uma pegada bastante hot. Ele é um livro de 18 anos, ele fala de assuntos polêmicos, que vocês sabem que eu gosto de drama, então é bem polêmico o assunto, fala de violência doméstica, mas tem uma sensualidade bem intensa aí. E eu gosto disso, porque eu gosto. Então a gente tem que incentivar as mulheres a lerem, sim, e se descobrirem, porque muitas, foi como a Pauline falou, não sabem. E o livro é um manual para ela, vamos dizer assim, do que ela gosta e do que ela não gosta. Então a gente tem que falar assim, como a Julie falou, eu era uma pessoa antes, eu sou uma pessoa hoje. E eu acredito que se ela puder falar, ela vai falar, sou uma pessoa muito melhor e muito mais feliz. Não é isso? Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo carinho. E a gente vai se falando, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Beijo. Quero agradecer, não posso esquecer, agradecer a Tati, que está fazendo toda a organização, agradecer a The Books, a editora que deu oportunidade para que a gente falasse nesse festival. Então, meus agradecimentos a todos vocês, às autoras, parceiros e às autoras Priscila Veiga, Kerly, Cris Barbosa, Grazi, a Pauline e os parceiros Uma Menina e Seus Livros com a Auli e Juliana Silva, que é a Julie Silva Book. É isso, né? Agora eu acertei. Então tá. Beijo, gente. Tchau, tchau.